TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Agora são 10 horas pontualmente, estamos ao vivo e você vai acompanhar a audiência pública, a nona audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019 pela Prefeitura Municipal de Campinas. A presidência é do vereador Gilberto Vermelho, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Acompanhe. Bom dia a todos, são 10 horas em ponto. Nós estamos aqui na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campinas, para a nona audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, onde nós vamos estar aqui com o secretário Tarcísio Galvão de Campos Sintra, nosso secretário municipal de Finanças, o qual já agradeço a presença, juntamente também com o João Carlos Ribeiro da Silva, diretor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria de Finanças, para que nós possamos juntos fazer aqui essa audiência de prestação de conta do primeiro quadrimestre do ano 2019, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual o Poder Executivo, através da Secretaria, tem que vir até a Câmara Municipal para poder dar as devidas explicações relacionadas aos resultados do primeiro quadrimestre de 2019. Então, nesse sentido, já agradeço a presença dos senhores secretários, do João, e já passo a palavra ao secretário Tarcísio, para que o senhor possa fazer os cumprimentos aí também a todos que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Bom dia ao vereador Gilberto Vermelho, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Agradeço a presença da plateia, ao João, diretor do Departamento de Contabilidade, ao Fábio, nosso assessor econômico. Tá? Bom dia aos telespectadores, cidadãos de Campinas. Estamos aqui mais uma vez nessa casa, tendo a oportunidade de cumprir o preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal e apresentar os resultados do primeiro quadrimestre do ano de 2019. Então, eu passo a palavra ao nosso diretor João, que fará a apresentação. Só antes de passar para o João, queria cumprimentar o Fábio também, viu, Fábio? Desculpa, está na curvinha aí, né, Fábio? Vai cumprimentar também o Fábio, também, que se faz presente aqui também. Então, nesse momento, nós passamos, então, para o João, né, João? Que possa fazer as devidas explanações aí dos resultados fiscais. Bom dia a todos, ao presidente da Comissão aqui de Finanças e Orçamento, ao vereador Gilberto Vermelho, ao secretário Tarcísio, meu colega aqui, o Fábio Ribeiro, economista da Prefeitura, e demais presentes aqui que acompanham essa audiência pública em cumprimento aí o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, então, dando início à nossa apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre, iniciamos aqui com as receitas totais realizadas no período, né? Um comparativo aí de janeiro a abril de 2018 janeiro a abril de 2019. Foram arrecadados até aqui 2.112.300.000, uma variação de 15,4% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que as receitas correntes arrecadaram 1.974 milhões, uma variação de 14,9% em relação a janeiro a abril de 2018. As receitas intra-orçamentárias tiveram uma variação de 22,7%, com uma arrecadação de 92.900.000 contra 75.700.000 em 2018. As receitas de capital apresentaram uma variação de 27,3%, uma repasse total de 45.400.000 contra 35.700.000 no mesmo período do ano passado. Nessa próxima tabela, a gente detalha aí as receitas correntes, exceto as intra-orçamentárias, onde teve um crescimento de 14,9%. A gente destaca as impostos, taxas e contribuição de melhoria, com um crescimento de 18,6%, tendo arrecadado 1.066 milhões no quadrimestre atual, contra 899.100.000 no quadrimestre do exercício anterior. O IPTU teve uma variação de 20,5%, 453.500.000 contra 376.300.000 no ano passado. O ISSQN, 359.400.000 contra 285.200.000, 26%. O ITBI, 48.700.000 contra 53.800.000 no ano passado, uma queda de 9,5%.
Imposto retido na fonte teve uma arrecadação de 103 milhões e 400 contra 94 milhões e 300 no ano passado, uma variação de 9,7%. E outras receitas tributárias, 101 milhões e 500 mil contra 89 milhões e 600 mil, uma variação de 13,3%. Lembrando que dos impostos aqui citados inclui principal mais os encargos e também a dívida ativa relacionada a cada tributo, IPTU, ISS e ITBI, e também a taxa de lixo, que está em outras receitas tributárias. As receitas de contribuições tiveram uma arrecadação de 69 milhões e 600 mil, 11,2% de variação contra o ano passado, né? A receita patrimonial, a arrecadação foi de 39 milhões e 200 contra 21,8 milhões no ano passado. Receitas de serviço foram arrecadadas 9 milhões contra 8 milhões e 600 no quadrimestre do exercício anterior, 4,5% de crescimento. Transferências correntes, 9,9% de crescimento. 745 milhões e 700 mil repasse atual contra 678 milhões e 300 mil no quadrimestre do exercício anterior. Demais receitas correntes, uma queda de 8,3%, 44 milhões foram arrecadados contra 47 milhões e 900. A tabela seguinte, a gente detalha um pouco aí as transferências correntes, que tiveram um crescimento de 9,9%, sendo as transferências da União apresentou queda de 2,4%, o repasse total da União foi 150 milhões e 700 contra 154 milhões e 400 no ano passado. O FPM, o repasse total foi de 20 milhões e 700 contra 18 milhões e 900, 9,2%. O SUS teve queda de 3,3%, tendo repassado 109 milhões contra 112 no ano passado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 17 milhões e 900 esse ano contra 17,6 no ano passado, 1,6%. E outras transferências da União, uma queda de 39%, 3 milhões repassados esse ano contra 5 do ano passado. As transferências do Estado tiveram um crescimento de 12,2%, com um repasse total de 476 milhões e 300 mil contra 424 milhões e 500 mil. Destacamos aí o ICMS, com repasse total de 263 milhões contra 221 milhões no ano passado. O IPVA, 184 milhões no quadrimestre atual, contra 173 milhões e 600 no quadrimestre do exercício anterior. E outras transferências do Estado, 29 milhões e 300 contra 29 milhões e 900, uma queda aí de 2%. As transferências do Fundeb, 116 milhões e 900 contra 97 milhões e 300, variou 20,2%, e demais transferências correntes, 1 milhão e 800 contra 2 milhões e 200 no ano passado, em uma queda de 15,7%. A tabela seguinte, a gente detalha as receitas de capital, onde tivemos uma arrecadação de 45 milhões e 400 contra 35 milhões e 700, sendo que operações de crédito para as obras aí do programa BRT e também de asfalto, 34 milhões e 500 foram realizados, contra 23 no mesmo período do ano passado, uma variação de 49%. Alienação de bens teve 600 mil nesse ano, contra 0 do ano passado. Amortização de empréstimos, 700 mil contra 500 mil, uma variação de 42%. E transferências de capital, que são os convênios, 9 milhões e 700 nesse ano, contra 12 milhões e 100 no ano passado, variou negativamente 19,7%. A próxima tabela é um comparativo entre as receitas que foram realizadas comparadas ao orçamento inicial previsto para 2019. Então, o orçamento previsto é de 5 bilhões 790 milhões e 800, e realizou 36,5%, tendo arrecadado 2 bilhões 112 milhões e 400. Impostos, taxas e contribuições de melhoria variou 42%, sendo 1 bilhão e 66 milhões arrecadados em 2019 contra 2 bilhões 528 milhões e 300 previstos no orçamento. Os impostos, a previsão é de 2 bilhões 244 milhões, arrecadou 965 milhões, 43% de realização. Taxas e contribuição de melhoria, a previsão do orçamento é de 284 milhões, arrecadou 101,5 milhões, 35,7%. Receitas de contribuições, a previsão é de 199 milhões e 800 mil, foram arrecadados 69 milhões e 600, uma realização de 34,8%.
As receitas patrimoniais, a previsão orçamentária de 167 milhões e 400, foram arrecadados 39 milhões e 200, 23,4% de realização. Receitas de serviço, a previsão no orçamento é de 29 milhões e 700 mil, foram arrecadados 9 milhões, 30% de realização. Receitas das transferências correntes, a previsão é de 1 bilhão 970 milhões, foram arrecadados 745 milhões e 800 mil, tendo realizado aí 37,9%, sendo que da União a previsão é de 520 milhões e 900 mil, foram arrecadados 150 milhões e 700 mil, 28,9% de realização. Do Estado, 1 bilhão 152 milhões de previsão orçamentária, arrecadou 476 milhões e 300, 41,3%. Outras transferências da União, 296 milhões e 400, realizou 118 milhões e 700, 40% de realização do orçamento. Demais receitas correntes, 290 milhões e 400, contra 44 milhões de realização, dá 15% aí do orçamento previsto. E as receitas intra-orçamentárias, a previsão orçamentária é de 214 milhões e 800, foram realizados 92 milhões e 900, uma realização de 43,2%. Receitas de capital, a previsão orçamentária é de 390 milhões e 200 mil, foram realizados até aqui 45 milhões e 400, dá 11,6% do orçamento, sendo que operações de crédito, 186 milhões e 300, estão previstos no orçamento, foram realizados 34 milhões e 500, correspondendo a 18,5%. A alienação de bens tem uma previsão de 70 milhões, realizou apenas 600 mil, e amortização de empréstimo, 1 milhão e 400 de previsão, realizou 700 mil, dá 46,5%, e as transferências de capital, que são os convênios, 131 milhões e 800, realizou 9 milhões e 700, que dá 7,4% do orçamento previsto. Destacamos agora as despesas realizadas nesse quadrimestre, também a orçada, empenhada, liquidada e paga. Então, despesas correntes, que inclui aí o grupo de pessoal, encargos, juros da dívida e outras despesas correntes, a previsão orçamentária é de 5 bilhões 211 milhões, foram empenhados aqui 3 bilhões 125 milhões e liquidado 1 bilhão 468. E desse total já foram pagos 1 bilhão 270 milhões e 700 mil, sendo que pessoal e encargos, a previsão orçamentária é de 2 bilhões 656 milhões, foram empenhados 1 bilhão 314, 49,5% do orçamento, liquidou 784 milhões e desse total já foram pagos 764 milhões. Juros e encargos da dívida, 68 milhões e 900, já empenhou 43 milhões e 300, que é 70% do orçamento, e liquidou 17 milhões e 100 e pagou também os 17 milhões e 100. Outras despesas correntes, a previsão orçamentária é de 2 bilhões 486 milhões e 300, foram realizados 70,9%, sendo empenhado 1 bilhão 762 milhões e 400 e liquidado 666 milhões e 900 e pago 489 milhões. Despesas de capital, a previsão orçamentária total é de 453 milhões e 700, tendo empenhado 282 milhões e 600, liquidado 63 milhões e 600 e pago 55 milhões e 800. Desse total, os investimentos compreendem 385 milhões e 900 de previsão orçamentária, empenhou 199 milhões e 800, que dá 51,2% do orçamento. Desse total, foram liquidados 31 milhões e 700 e pago 29 milhões e 700. Inversões financeiras, previsão inicial de 5 milhões e 900, já foram empenhados 13 milhões e 300, liquidado 12 milhões e 700 e pago 6 milhões e 900. Amortização da dívida, a previsão de 61,9, já empenhou 69,5 e liquidou 19 milhões e pagou os 19 milhões. E tinha uma reserva originalmente de 125 milhões e 800. Então, de um total orçamentário de 5 bilhões e 790, já empenhou 58,8%, que dá 3 bilhões e 407 milhões, e desse total empenhado já foram liquidados 1 bilhão 531 milhões, que corresponde aí a 44,9%. E já foram pagos 1 bilhão 326 milhões e 600 mil da execução no quadrimestre. A próxima tabela, a gente demonstra as despesas liquidadas num comparativo janeiro-abril 2019 com janeiro-abril 2018. Então, das despesas correntes de 1 bilhão 468 milhões que foram realizados,
dá um crescimento de 5,9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizados 1.386 milhões e 100, sendo que pessoal e encargos foram realizados nesse quadrimestre 784 milhões contra 744 milhões e 700 no ano passado, 5,3%. Juros e encargos da dívida teve um crescimento de 40,9%, tendo liquidados até aqui 17 milhões e 100 contra 12 milhões e 100 do ano passado. Outras despesas correntes cresceram 6%, realizou 666 milhões e 900 mil contra 629 milhões e 300 mil. E as despesas de capital apresentaram um crescimento de 44,5%, tendo liquidados até aqui 63 milhões e 100 e 600 mil, contra 44 milhões no mesmo período do ano passado. Então, as despesas totais realizadas nesse quadrimestre foram de 1.531 milhões e 600 mil, contra 1.430 milhões e 200 mil no mesmo período do ano passado, uma variação de 7,1%. Receitas totais cresceram 15,4%. Aqui a gente faz uma demonstração da execução do orçamento. O orçamento inicial era de 5.790 milhões e 800 mil. Já ocorreram suplementações no orçamento. A dotação atual é de 5.850 milhões e 600 mil, sendo que desse total orçado já foram empenhados 3.407 milhões e 600 mil, que corresponde a 58,2% do orçamento atual. Desse total empenhado, já foram liquidados 1.531 milhões e 600 mil, que corresponde a 44,9%, e já foram pagos 1.326 milhões e 600, correspondendo aí a 86,6% da despesa liquidada no ano. A próximas tabelas, já vamos para os resultados fiscais do quadrimestre. Então, o resultado orçamentário, por hora, ele é superavitário em 580 milhões e 700 mil, tendo realizado uma despesa de 1.531 milhões contra uma arrecadação de 2.112 milhões. A despesa atual hoje corresponde a 73% da receita realizada. Demonstrativo dos restos a pagar. A Prefeitura e os demais órgãos da administração indireta e a Câmara Municipal iniciaram o ano com 715 milhões de restos a pagar. Desse total foram pagos 585 milhões e 700 mil e já foram cancelados 15 milhões e 800. E ainda tem um saldo a pagar de 113 milhões e 500 mil. Resultado primário, no quadrimestre, deu um superávit primário de 552 milhões e 800, tendo realizado umas receitas fiscais líquidas de 2 bilhões e 48 milhões e 100, contra uma despesa fiscal líquida de 1 bilhão 495 milhões e 200. A meta da LDO é negativa em 64 milhões e 300 mil. Na despesa com pessoal, o município está com 44,36% da receita corrente líquida, sendo que a despesa bruta de pessoal hoje é de 2 bilhões 342 milhões e 200, sendo servidores ativos 1 bilhão 574 milhões, servidores inativos e pensionistas 768 milhões e 200, e tem a dedução dos inativos e pensionistas com recursos do próprio Instituto de Previdência, que dá dedução de 305 milhões e 900 mil, que dá uma despesa líquida de pessoal de 2 bilhões e 35 milhões e 900 mil. A nossa receita corrente líquida apurada até o primeiro quadrimestre é de 4 bilhões 589 milhões e 200, o que corresponde aí a 44,36% aí a despesa pessoal sobre a receita corrente líquida. Na educação, foram empenhados até aqui 505 milhões e 248 milhões, que corresponde a 32,55% da receita de impostos, e a saúde empenhou 27,78% das receitas de impostos, que corresponde a 431 milhões e 250 mil. As receitas base para cálculo da aplicação em saúde e educação foram de 1 bilhão 552 milhões 156 mil. No demonstrativo da dívida consolidada, comparada com o mesmo período do ano passado, nós tivemos dívida consolidada de 1 bilhão 571 milhões e 300 mil, contra 1 bilhão 325 milhões e 300 mil em 2018, dá um aumento aí de 246 milhões no comparativo.
A dívida contratual cresceu 128 milhões, 976 milhões é o saldo dela em 30 de abril, contra 847 milhões e 800 há um ano atrás. Precatórios atual é 595 milhões e 300 contra 477 no mesmo período, dá um aumento aí de 117 milhões e 700 mil. Houve as deduções aqui. Deduções líquidas de 344 milhões, corresponde à disponibilidade de caixa, contra 203 milhões que existiam no mesmo período do ano passado, uma variação de 141 milhões. Então, a dívida líquida da Prefeitura em 30 de abril é de 1 bilhão 226 milhões e 400, contra 1 bilhão 121 milhões e 800, houve um aumento aí de 104 milhões e 600. A receita corrente líquida de 4.589 contra 4.057, ela teve um aumento aí de 532 milhões nesse período. O nosso endividamento atual é de 26,7% sobre a receita corrente líquida, também cumprindo aí com folga o limite da resolução do Senado, que é de 120% da receita corrente líquida. Bom, esses são os dados do nosso quadrimestre, e receita, despesa e resultados fiscais, e colocamos aí à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre o que foi aqui demonstrado. Muito obrigado pela... Tá certo. Obrigado, João. Eu queria cumprimentar e agradecer, que realmente o demonstrativo nesse quadrimestre, ele, da forma trazida aqui, de uma forma bem organizada, ficou fácil a compreensão, viu, secretário? Aqui as coisas estão bem explicada da forma como deve ser. O que me chamou a atenção aqui, queria antes disso cumprimentar o vereador Permínio, que se encontra presente também, membro da comissão, e professor Alberto, vereador professor Alberto também, membro da comissão também, que faz parte aqui da mesa. A gente verificou aqui, secretário, que houve um acréscimo de 20,5% na arrecadação do IPTU, que é uma coisa que nós somos sempre indagados aqui, questionados. O IPTU hoje representa a maior arrecadação do município, né? O referente a 453 milhões e 500 mil arrecadado nesse primeiro quadrimestre de 2019. O que levou essa majoração de 20,5% na arrecadação do IPTU, secretário? No caso do IPTU, neste momento, ele é a maior arrecadação por conta dos pagamentos à vista, que ocorreram no mês de janeiro dos imóveis não residenciais e no mês de fevereiro dos imóveis residenciais, e ao longo do ano ele deve ser ajustado e provavelmente ficará como o terceiro item de arrecadação, uma vez que o ISS, que é mensal, tanto quanto o ICMS, deverão superar o imposto até o final do ano. Em relação ao aumento neste primeiro quadrimestre, se deve basicamente a 3 questões. A primeira questão é o reajuste o FIC, Unidade Fiscal do município de Campinas, que é a base do cálculo de todos os tributos. Então, o reajuste de 4% já justifica uma parte. A segunda questão, uma parte dela é o saldo residual dos 10% dos imóveis que tiveram o aumento do IPTU por conta da valorização da planta genérica de valores do ano de 2017. Uma parte foi no ano de 2018, cerca de 30%. Como houve a limitação do aumento em 30% em 2018, 10% em 2019, esses 10% ainda estão ocorrendo neste ano. E o terceiro item se refere à mudança do cadastro. Então, nós tivemos a agregação de vários outros novos imóveis ao cadastro imobiliário, bem como a adequação de alguns imóveis, em especial os imóveis não residenciais, onde houve um acerto de alíquota de shopping center e o acerto que é feito na destinação do imóvel. Então, por exemplo, um imóvel ele pode ter uma destinação residencial ou comercial. Como a alíquota do residencial é inferior ao do comercial, a administração, quando ela verifica que esse imóvel, a destinação dele deixou de ser residencial, passou a ser comercial, muda-se a alíquota, então acresce-se o valor da arrecadação.
Lembrando que, conforme o João explicou, dentro deste valor estão incluídos os juros, multas e a dívida ativa. Obrigado, secretário. Outra questão que me chamou a atenção aqui também é do forte crescimento da arrecadação do ISSQN nesse primeiro quadrimestre, em torno de 26%. Isso reflete realmente o serviço, melhorou a qualidade de serviço na nossa cidade, Tarcísio? No caso do ISS, nós temos especificamente um subitem que foi incluído no item de serviços no ano de 2017, chamado streaming, tá? Que é o que nós escutamos no celular, que são músicas, vídeos que as empresas oferecem, e nós temos um grande contribuinte aqui em Campinas. Esse serviço não existia, esse tributo não existia para esse tipo de serviço. Ele foi incluído na Lei Complementar Federal no ano de 2016, no finalzinho do ano. Não houve oportunidade de incluir no ano 2017. Em 2017, nós fizemos a inclusão deste serviço de streaming para vigorar a partir do ano de 2018. E então, a partir de janeiro de 2018, esse serviço passou a ser tributado. Como o ISS vence no dia 10 do mês seguinte ao serviço prestado, então, no ano de janeiro de 2018, não houve essa contribuição. Houve no ano de 2019. Então, esse serviço em 19 ele consta um mês a mais. Então, a partir do ano que vem, esse diferencial não haverá. O restante é aumento da atividade econômica. Nós verificamos que existe, por conta de algumas medidas tomadas, muitas empresas acabaram terceirizando serviços. Então, quando se terceiriza o serviço, o terceirizado começa a prestar serviço e gera arrecadação do ISS. Então, isso também contribui. E o segundo aspecto, nós entendemos que, pelo menos por enquanto, há uma ligeira retomada da atividade econômica. No caso do ISS, que é mais rápido, o que não está acontecendo no ICMS. Se nós pegarmos o ICMS, neste caso específico, até o momento, nesse período, em que pese ele apareça 19% de crescimento do ICMS, é bom ressaltar que a cota parte do município, ou seja, o que o município recebe do ICMS, que é 25% do valor total arrecadado, ele é distribuído pelo Estado todas as terças-feiras. Então, normalmente, o mês de maio tem 5 terças-feiras e o mês de abril, 4 terças-feiras. No caso deste ano de 2019, foi o inverso. Então, abril teve 5 e maio teve 4. Então, se nós pegarmos o valor que está distribuído, houve uma parcela a mais em abril. Por isso, esse valor é considerável. E 19% a maior. A mais. Se nós pegarmos hoje, inclusive tem uma reportagem no jornal de hoje, demonstrando que o ICMS ele cresceu exatamente a inflação, 4 e um pouquinho. Então, no mês de maio, esse valor a mais recebido em abril não ocorreu no mês de maio, porque na verdade foi uma espécie de antecipação. Então, em maio, fechamos agora, estamos encerrando o mês de maio, recebemos ontem a última parcela de maio. Se nós somarmos a quantidade de semanas de janeiro a maio de 2017, é a mesma que janeiro a maio de 2018. Então, nós podemos ter um comparativo. Então, o ICMS foi apenas corrigido pela inflação. Tarcísio, na realidade, nós sabemos que queria antes cumprimentar o Carlos Artioli, o assessor Gustavo Peta está presente também participando da audiência. Obrigado pela presença, viu, Carlinhos? É sabido, secretário, que geralmente o primeiro quadrimestre é um quadrimestre que realmente traz uma condição boa para as administrações, né? Porque você tem aí o incremento das receitas, principalmente na parte de IPTU, IPVA, que são tributos importantes, receitas que vêm colaborar com o caixa da administração. Eu gostaria de saber do senhor, em cima do demonstrado aqui do primeiro quadrimestre e com a expectativa para o segundo quadrimestre, o senhor acredita que há uma condição melhor no nosso país para o segundo quadrimestre? Uma avaliação aqui do senhor a respeito de receitas e de despesas do município, até para a gente poder ter uma noção do que nos aguarda aí para o segundo quadrimestre de 2019. O primeiro quadrimestre de 2019
considerando esse ajuste do ICMS, ele foi dentro das nossas expectativas de crescimento, dentro das ações tomadas e da expectativa da macroeconomia. O que nos preocupa para os próximos 2 quadrimestres é o desempenho da economia. Então, se nós pegarmos que o desempenho da economia depende, nós temos 3 tributos que dependem muito do desempenho da economia: o ICMS, o ISS e o ITBI. Então, o IPTU menos. Tá? Por conta dessa atividade econômica, esses tributos eles podem ter um crescimento significativo. Nós iniciamos o ano com uma expectativa de crescimento de PIB de 2,5%. A cada mês, que durante esses 5 primeiros meses do ano, a cada mês a expectativa caiu em 0,25%. Nós já estamos falando em 1 e pouquinho por cento de crescimento, tá? E não há expectativa de que isso se realize. Então, hoje estava lendo uma reportagem que a expectativa é que, se empatar, está de bom tamanho. Isso é extremamente preocupante para o município. Então, nós temos alguns tributos que dependem exclusivamente da atividade econômica. O governo federal está segurando o caixa. Então, se nós pegarmos um item importantíssimo da nossa receita, que é a questão do SUS, os repasses do SUS. Teve uma diminuição de 3,3%. Então, estamos diminuindo. E se nós pegarmos desde 2013, o crescimento tem sempre sido inferior à inflação. Ou seja, o gasto com o município, com a saúde, o município inverteu a posição. O município hoje assume a maior parte, que era por conta do SUS, e isso daí drena em demasia o caixa do município. O serviço está sendo prestado, mas o recurso é limitado e finito. Então, essas variações têm pressionado muito o caixa do município. Então, isso é muito preocupante e nós não estamos vendo melhoras nesse sentido. Todos os recursos, ou grande parte dos recursos que nós estamos fazendo de investimentos, são por meio de financiamentos, de PAC. Então, não tem o valor recebido para investimentos sem o retorno da administração é muito pequeno, e mesmo nesses investimentos a prefeitura tem feito uma contrapartida considerável. Então, isso pressiona em demasia o caixa, então, para manter o serviço prestado, para poder fazer o investimento. Então, até o final do ano, nós estamos extremamente receosos em que tenhamos dificuldades de cumprir as obrigações. Uma análise aqui, secretário, e todos que nos acompanham pela TV Câmara, realmente foi transferido da União para o município, esse primeiro quadrimestre, 109.100, 3,3% a menor do que o ano 2018. Então, uma vez que nós temos uma demanda muito maior, principalmente na área da saúde, que é uma área que é muito sensível para nós aqui, para esta casa também, nós somos muito cobrados pelo atendimento na área da saúde. Então, nós precisamos, aqui é um reflexo, que nós precisamos ter as reformas aprovadas, né, uma reforma tributária também, onde se faz justiça, porque, na realidade, os problemas se encontram no município, né? Então, tem que haver uma maior distribuição da receita nesse país, havendo uma justiça também com os municípios, para que essas receitas possam realmente vir na quantidade necessária para atender a demanda dos municípios. Então, a gente, olhando, né, o gráfico aqui, principalmente das transferências da União, a gente vê que as transferências vêm diminuindo. E a demanda, com certeza, dos municípios vem aumentando. Então, realmente, precisa ser corrigidas essas questões aí, e eu acredito muito que essas correções devam ser feitas através de reformas que o país precisa ser feito. Então, é uma coisa importante. Pode colocar o que o senhor acha também, não tem problema.
Por conta dessas mudanças que estão ocorrendo, nós temos duas frentes de trabalho dentro da Prefeitura, uma frente capitaneada pelo presidente do Camprev, pelo colega Marionaldo, em relação à reforma trabalhista. Temos acompanhado a questão, o problema previdenciário é muito sério no município de Campinas. Eles têm feito um acompanhamento, nós estamos desenvolvendo um projeto nós estamos chamando de nova Previdência de Campinas. Em paralelo a isso, eu tenho participado de alguns fóruns de discussão da reforma tributária. Então, tem uma proposta que está sendo discutida no Senado, na Câmara dos Deputados, tá, no Congresso Nacional, do CCIF, do Centro de Cidadania Fiscal, capitaneada pelo economista Bernardo Api, onde essa proposta já passou pela Comissão de Justiça da Câmara, agora está na Comissão Econômico-Financeira, ou equivalente aqui ao do município, onde está sendo proposto a criação do Imposto de Bens e Serviços, que unificaria o IPI, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Há muita discussão em relação a isso e nós estamos participando para verificar como será feita essa reforma. Por conta de que o município de Campinas, e a grande maioria dos grandes municípios, dos 20 maiores municípios do Brasil, a arrecadação do ISS é superior ao do ICMS. Hoje, há uma notícia no jornal onde os secretários de Fazenda dos estados se reuniram e estão propondo fazer 2 impostos únicos. Ou seja, o federal, que é o PIS, COFINS e o IPI, e o outro, ICMS e o ISS. Estaduais. Ou seja, nós estaríamos estadualizando o ICMS. Tá? Então, essa é uma pauta que hoje, a proposta deles, nós já estamos discutindo, nós temos nós temos 2 fóruns muito fortes, que são os grandes municípios de São Paulo. Nós temos a reunião agora no dia 10 de junho em Jundiaí, e temos um fórum dentro da Frente Nacional dos Prefeitos. E essa não tem sentido. Tá? Você discutir ou fazer um imposto único nacional com divisão, onde todos os entes participem, esse a gente vai discutir, porque o Brasil precisa da reforma tributária. Esse é o primeiro ponto. Tá? Nós não somos contra a reforma tributária. Então, nós temos que discutir como fazer uma reforma tributária. Então, essa segunda é inviável. Essa daí nós já estamos nos posicionando. Mas, em relação ao seu questionamento, presidente, o segundo ponto não é só a reforma tributária, é o que nós estamos chamando de pacto federativo. Então, quando o ministro Paulo Guedes fala mais Brasil e menos Brasília, nós concordamos. Ok, os problemas estão aqui. Agora, como fazer isso? Como é que nós vamos atender? Então, são essas 2 pautas que nós temos que estar trabalhando, tanto a reforma tributária quanto o pacto federativo. Porque o custo está aqui, nós não nos excusamos de fazer as coisas, nós precisamos ter o recurso para poder atender ao cidadão, ao contribuinte do município de Campinas. Perfeito. No momento, eu vou abrir a palavra, se há algum interessado a fazer algum comentário. Pois não. Eu peço à assessoria que leve o microfone, para que o senhor possa se identificar e fazer a pergunta, por gentileza. Meu nome é Elvio, sou assessor do vereador Aurélio Cláudio. A pergunta ao secretário seria: por que tão baixa, aqui, embora o senhor não tenha mostrado aqui, mas o repasse do governo do Estado de São Paulo para a saúde em Campinas é muito baixo. Em várias vezes eu acompanho aqui a prestação de contas da saúde, é coisa de insignificante perto do repasse federal e dos gastos do município. Por que do Estado de São Paulo é tão reduzido assim? Eu vou aproveitar que o Mauro está aqui, que já foi diretor do Fundo Municipal de Saúde. Toda a gestão da saúde, o Mauro, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Tá? O SUS é um programa federal. Tá? Então, o SUS é um programa federal, o município assumiu a gestão plena do SUS, e esse recurso vem da União, que seria, em tese, a obrigação. No caso do Estado, são apenas repasses de convênios, que são firmados com o Estado de São Paulo, com o governo do Estado,
para dar o suporte para a saúde. Então, a obrigação acaba sendo do governo federal, o SUS é federal, todo o trabalho que é feito aqui no município, nós temos diversas fontes de recursos no SUS, agora eles estão centralizando, mas nós temos a atenção básica, depois a atenção hospitalar, isso vem do governo federal. E do governo do Estado é apenas complementar. Eu concordo consigo quando você fala que, olha, o município arca com um custo muito grande. Tá? Nós temos um problema muito sério aqui em Campinas, do ponto de vista do atendimento, que nós temos os hospitais, e um hospital custa caro. Então, nós tivemos uma reunião na Frente Nacional dos Prefeitos, onde o prefeito de São Paulo comentou, falou, olha, do jeito que vai, eu vou gastar mais com a saúde do que com a educação. Eu falei, prefeito, gostaria de estar na sua posição. Tá? Então, São Paulo gasta com a educação 26, 27 e com a saúde 18 ou 20. Tá? Agora, por quê? Porque o governo do Estado, na capital, ele tem vários hospitais. Então, o município de São Paulo, não sei se tem hospital, se tiver São Paulo, tem alguns hospitais, mas proporcionalmente menos do que nós. Então, o governo atende a capital de maneira diferente que atende os outros entes. Então, essa é uma questão a ser pontuada, e quando nós falamos em impacto federativo, é tanto União quanto Estado. O que nós temos que estar colocando? Porque o custo do caixa do Tesouro para a prestação de serviços, em especial na saúde, que aumentou muito, está onerando em demasia o município de Campinas. Só para ajudar, secretário, e nessa configuração da saúde, a União ficou com os postos de urgência e emergência, que são os prontos atendimentos, as UPAs, né? É a União. E o município fica com atenção básica, que é... Não, nós ficamos com tudo. As UPAs são nossas. Então, mas o recurso das UPAs deveriam, em tese, ser transferidos integralmente da União para o município, mas isso realmente não acontece. Se for possível, eu gostaria que o Mauro, que conhece, o Mauro é o diretor administrativo do Mário Gatti, tá certo? Conhece, já esteve no fundo e está na saúde, pelo menos desde que eu conheço. Que o Mauro possa nos ajudar aí nessa questão. Bom dia, vereador. Bom dia, secretário. O recurso que vem para as UPAs vem da média e alta complexidade, que é um bloco de recursos que vem para o município. Além desse, nós temos pleiteado que venha um recurso específico à unidade de pronto atendimento, no caso as UPAs. Hoje o município só recebe para uma UPA, que é o São José, recursos a maior do que esse que já vem em bloco para atender as unidades de pronto atendimento. Então, continua dentro do recurso SUS total, uma parte grande é para as unidades de alta complexidade, média e alta complexidade. E quando falamos em média e alta, nós estamos falando não só das unidades de pronto atendimento, mas também dos hospitais. Então, o custo dentro da média e alta é muito alto. E somente uma UPA, volto a dizer, é que tem um recurso específico para ela, que é no caso São José. Estamos pleiteando para a unidade Campo Grande, mas ainda não foi autorizado pelo governo federal. E, proximamente, quando houver já o pronto-socorro metropolitano, para esse também uma verba complementar, mas a verba é pequena. No caso da UPA São José, é em torno de R$150 mil mês, que é um valor que mal paga-se as medicações que nós usamos das unidades. É essa a situação. Lembrar que nós temos, né, a unidade do Padre Anchieta, do Campo Grande, e agora temos a UPA pronta aí para inaugurar do Carlos Lourenço também, que por isso que foi minha indagação. Na realidade, o governo deveria estar transferindo esses recursos para essas unidades de urgência e emergência estar em pleno funcionamento. Isso não vem acontecendo. Então, essa dificuldade que faz com que o município também deixe de prestar um serviço importante na questão da urgência e emergência. Eu só queria complementar no caso específico da saúde, que além do Hospital Mário Gatti, além do Hospital
Ouro Verde, nós ainda temos o convênio com a PUC, nós temos o convênio com o Cândido Ferreira, nós temos convênio com a maternidade, então isso tudo integra a rede, tanto a rede própria quanto a rede de parceiros. Perfeito. Passa agora, pois não, Carlinhos, por gentileza. Bom dia, secretário, bom dia, presidente Vermelho. Estou aqui em nome do gabinete do Gustavo Peta. Lógico que num universo tão difícil, numa crise econômica tão difícil, de analisar os números requer uma compreensão de que nós vamos terminar o ano nessa faixa de crescimento de todo o mercado está apontando em torno de 1%, se é que vai chegar, inclusive, a essas circunstâncias. E eu vejo aqui alguns dados da queda de certos repasses importantes, certas transferências, né, da saúde, principalmente, que nós estamos apontando aqui. Mas, secretário, é lógico que nós estamos vendo aqui nas despesas, quer dizer, dentro do universo dos servidores, o limite potencial de 51,3% das despesas, né, com gasto pessoal. Há um reclame muito grande de que é necessário aumentar os serviços públicos e vai se abrir agora um concurso, pelo menos é anúncio que se tem um concurso público para incorporar novos servidores. Qual é, então, como é que fica essa questão de incorporação? Quer dizer, o concurso virá para suprir as necessidades e aqui nós estamos próximo, né, já estamos dentro, pelo número que aponta aqui, de 51,3%, estamos dentro, já nos coloca dentro do limite prudencial, é isso? Não. Não, veja aqui, veja a linha de cima, total da despesa. Então, eu estou no 44%. Isso, nós estamos com 44. Tá certo. Nós temos espaço até 51. Então, isso vai me permitir, então, já... Sobre o ponto de vista do comprometimento da receita corrente líquida com a folha de pagamento, sim. Tá? O problema nosso não é só esse, o problema também é financeiro, como pagar isso daí. Tá certo. E 2 itens que me chamam a atenção, que seria importante explicar aqui. Primeiro, assim, esses juros encargos da dívida, que é uma variação de quase 41%. Né? O que é isso? Quais são os maiores, né, que são aquela tabela das despesas líquidas liquidadas, né? Se gastou aí só com encargos e juros da dívida, em torno de quase 41%. São uma parte... o BRT ele é um financiamento, tá certo? E diversos programas de asfalto também estão dentro do PAC, chama-se PAC Pavimentação. Tá. Então, isso é um financiamento que veio, o recurso vem e nós estamos pagando. O BRT ele tem um prazo de carência para pagamento do principal, mas os juros da dívida já estão sendo pagos, já há amortizações. Então, é uma amortização tanto do BRT quanto dos PACs Pavimentação, os maiores valores. E, por último, essa questão dos precatórios. Eu lembro que a cidade de Campinas tinha um estoque muito grande de precatório, e um dos maiores credores, se não me engano, na época era o banco, está na mão do Santander, que é um dos maiores que existia lá atrás, uma dívida antiga de precatórios, não sei se foi feito o processo de negociação, se essa parte já foi liquidada ou ainda tem um estoque grande dessa dívida antiga do precatórios. Os precatórios, nós temos que separar, nós temos vamos separar assim, 3 blocos de dívidas, tá certo? Um primeiro bloco, que são as dívidas que não são precatórios, tá? Então, nós temos 2 grandes credores, o INSS, dívida muito antiga, que em 2017 foi renegociado, tá? E está sendo pago em parcelas mensais. Tá? Isso nós negociamos foi 25 ou 30 anos, né, João? Sim. São cerca de 25 anos. Tá? Era uma dívida muito grande, ela estava sendo paga mensalmente, porém a regra de pagamento era um percentual do FPM. Como o nosso FPM ele não é significativo, o valor da parcela que estava sendo paga não amortizava sequer os juros e a correção.
Então, nós pagávamos e a dívida aumentava. Então, houve uma proposta capitaneada, inclusive, pela Frente Nacional dos Prefeitos, da qual o prefeito Jonas é presidente, foi discutido no Congresso, foi aprovada uma lei de refinanciamento. O valor da parcela do município ele chegou a aumentar, não muito, mas ele aumentou o desencaixe. Por outro lado, permitiu que nós alongássemos o perfil da dívida e amortizássemos, porque senão nós chegaríamos agora no ano de 2023, acabaria o parcelamento que nós tínhamos e a dívida ia ser impagável. Então, esse é um primeiro. O segundo que foi feito foi com o Banco do Brasil, que já foi feito em 2015, foi no ano anterior a eu ter assumido a Secretaria de Finanças, que um valor era considerável, estava muito grande, os juros eram muito altos, o fator de correção, foi feita uma renegociação grande, foi uma lei que permitiu, os vários municípios que tinham esse financiamento fizeram, então a dívida caiu cerca de 400 milhões para 100 e poucos milhões, foi parcelado e está sendo pago, então ela consta aqui também. Dentro desse escopo existia uma dívida junto ao Banco Santander, foi um levantamento, foi uma espécie de debêntures, foi títulos ao mercado, que foi feito lá na década de 90, tá certo? No início dos anos 90. Foi feito, foi lançado esses valores, o Banco Santander comprou esses valores, agora não falo como servidor, uma vez que eu não estava na prefeitura, o que nós temos acompanhado é que o valor era para pagar precatório e acabou entrando no caixa do Tesouro, tá? Não foi pago aquele precatório, mas o município assumiu a dívida. Foi feita uma renegociação com o Banco Santander, foi feito um parcelamento e esse parcelamento nós quitamos a última parcela já no ano de 2017. Então, com o Santander ficou. O terceiro chama-se precatórios. Tá? Então, os precatórios são dívidas que o município acaba tendo. Nós temos basicamente dois tipos de dívida, o que nós chamamos de alimentar, que seriam dívidas trabalhistas, tá? No poder público a gente chama de dívida alimentar, de servidores que ganham ações contra a prefeitura. Tá? A segunda é os não alimentares. Então, nós temos dívidas antigas de desapropriação, nós temos dívidas antigas de fornecedores que não foram pagos. Essa dívida foi consolidada, nós temos uma emenda constitucional que prevê o pagamento disso parcelado. Essas dívidas elas são todas judiciais. O Tribunal de Justiça recebe essas dívidas, processa e, quando é julgado finalmente, ele nos manda um mapa no dia 1º de julho de todos os anos, fala, olha, o seu estoque de precatórios é esse. Então, ele me manda uma dívida de cerca de 600 milhões no ano passado, né, João? Então, e esse valor, esse estoque da dívida, ele pode ser parcelado em até 5 anos, tá, pela emenda provisória, e é transformado em um percentual da receita corrente líquida. Então, ou seja, eu pego esse valor da minha receita corrente líquida, todos os meses nós depositamos numa dívida, numa conta judicial, e o Tribunal de Justiça paga esses precatórios de acordo com a sua ordem cronológica. Tá? Qual é o nosso problema? Nós pagamos cerca de 90 milhões no ano passado, mas entrou mais do que 90 milhões. Tá? Nós estamos esperando agora nesse mês, quando o Tribunal de Justiça consolida esse valor e manda para nós. Então, a partir disso, nós vamos estar colocando no orçamento do ano que vem o valor do precatório consolidado em 1º de julho, parcelado em 5 anos. 5 ou 4, João? 5. Em mais 5 anos. Tá? Tá? Hoje, nós pagamos 2,32% da receita corrente líquida de precatórios. Então, provavelmente hoje o município está fazendo o depósito nessa conta judicial, tá? E ela é administrada pelo Tribunal de Justiça. A nossa expectativa é que, decorrido esse prazo desse estoque anterior, esse valor vá ser pago todo ano. A expectativa é que não tenha uma nova medida provisória para prorrogar esses valores. Tem municípios como o Santo André que está em 8%, São Paulo deveria estar em 12%, então o valor é significativo. Tá? Então, isso nós estamos administrando, estamos pagando em dia o valor, porque o Tribunal de Justiça é que faz essa gestão, e uma das condições para a Prefeitura se habilitar, inclusive, a esse tipo de financiamento, é estar em dia com precatórios. Tá? Então, nós estamos rigorosamente em dia com os precatórios em aberto. Perfeito. Satisfeito, Carlinhos. Eu indago se há mais alguém interessado em fazer algum questionamento.
Não havendo mais ninguém fazer algum questionamento, eu queria aqui, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, na qualidade de presidente, de acordo com, pela força do disposto do inciso 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que faz com que nós possamos realizar as audiências públicas para prestação de conta do Poder Executivo aqui nesta casa. Então, nesse sentido, eu queria agradecer a presença do Tarcísio, do João Carlos, do Fábio, e pela presença aqui, pelas devidas explicações. Mas, antes de encerrar, eu gostaria de passar para o senhor, secretário, para o João, para as considerações finais. Se há mais alguma questão, João, secretário, se há mais uma questão importante para ser explicado ou não, se não houver, estamos satisfeitos e agradecendo a presença também. Eu queria agradecer a oportunidade de estar cumprindo mais um preceito legal, de atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrar as contas do primeiro quadrimestre do exercício de 2019 aqui na Câmara, agradecer ao vereador presidente Gilberto Vermelho e agradecer aos telespectadores que nos acompanharam nessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Tarcísio, João, obrigado a todos que nos acompanharam, você que está acompanhando aí pela TV Câmara também ao vivo, e dizer que a Comissão de Finanças e Orçamento está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvidas que eventualmente possa vir. E, desta forma, eu encerro a 9ª audiência pública aqui na Câmara Municipal, agradecendo a todos e desejando um bom dia. Muito obrigado. Converso agora com o vereador Gilberto Vermelho, ele que conduziu aqui, né, a apresentação do primeiro quadrimestre das metas fiscais da Prefeitura. Vereador, qual o balanço o senhor faz da apresentação de hoje? Nós estamos aqui cumprindo regimentalmente, né, uma determinação através da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Poder Executivo tem que vir prestar conta, né, das receitas, das despesas, movimentação financeira do município. Isso sempre a Prefeitura tem feito de forma a trazer todos os esclarecimentos à comissão, e nós, na qualidade de presidente da comissão, nós também cumprimos com o papel nosso aqui da Câmara Municipal, fazendo as indagações, né, os questionamentos pertinentes a tudo aquilo que nós achamos importante, né, a respeito da movimentação financeira no município de Campinas, entendendo também a condição financeira do município, as receitas, as despesas, e essa prestação de conta dá para que nós possamos, aqui na Câmara Municipal, ter um entendimento também dos andamentos, né, da cidade, porque tudo se move através de receita e despesa. E, então, importantíssimo, uma vez atendendo regimentalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também para que a Câmara Municipal possa conhecer também a situação financeira da Prefeitura. Então, isso nós temos que fazer nos 3 quadrimestres. Fizemos o primeiro agora e torcendo para que a atividade econômica do município possa melhorar, que os repasses possam ser feitos ao montante que possa garantir também um bom atendimento à população. E isso é a função e cabe a nós, do Poder Legislativo, estar fazendo e estamos fazendo. Do que foi apresentado, então, aqui hoje pela Secretaria, a gente pode tirar, então, de que a cidade tem um fôlego aí. Geralmente, foi o que nós comentamos na audiência, geralmente o primeiro quadrimestre sempre é uma época farta, boa para a administração pública, porque você tem várias receitas de PVA, IPTU, que são realmente nesse período que a receita vem engordar um pouquinho o caixa da administração. E isso que não se repete nos próximos quadrimestres. Então, aí o secretário que vai falar daqui a pouco tem que ter um jogo de cintura, uma ginástica para poder fechar o ano. Torcemos que o país possa melhorar economicamente, porque tudo envolve, né, a economia melhorando, a atividade econômica melhorando no município, a receita aumenta e aí o município pode também prestar um melhor serviço à população. Então, torcemos para que isso aconteça e, lógico, não só torcendo, mas trabalhando para que isso também seja feito. Como o senhor mesmo já lembrou aqui no início da entrevista, essa é uma determinação que a Câmara segue, né, de trazer transparência e levar de forma clara para a população entender como é que está aí a saúde financeira do município, e esse contato, né, essa informação é muito importante. A Lei de Responsabilidade Fiscal, na emenda 101 de 2000,
determinou que os municípios, né, têm que prestar conta à população. E a forma de fazer é através do Poder Legislativo, que tem essa função de fiscalizar. Então, isso tem que ser feito, estamos fazendo e vamos continuar fazendo com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a todos. E eu converso agora com o secretário Tarcísio. Secretário, explica para a gente, né, para o pessoal de casa que está nos assistindo, de que forma a gente pode fazer aí uma comparação desse quadrimestre, né, com o quadrimestre do ano passado. Existe aí uma diferença? Esse quadrimestre, ele, do ponto de vista de receita, ele foi melhor do que o ano passado. Nós geramos mais receita do que o ano passado e nós estamos buscando manter um equilíbrio na despesa. Então, no total da despesa, ela foi corrigida pela inflação e a receita ela foi superior ao valor da inflação pelas medidas tomadas e por alguns acréscimos, conforme foi explicado na apresentação. O próprio vereador Gilberto Vermelho, né, estava falando a respeito do desempenho do primeiro quadrimestre, né, que aí a gente tem várias receitas, que isso ajuda o município e ao longo, né, dos próximos quadrimestres, quais são as expectativas que a gente pode ter? O primeiro quadrimestre, o diferencial dele em relação aos demais, são o pagamento à vista do IPTU, uma parcela considerável do IPTU que é paga à vista nos meses de janeiro e fevereiro, e a entrada do IPVA, que não ocorrerá nos demais quadrimestres. Por outro lado, nós trouxemos um resto a pagar considerável de cerca de 600 milhões de reais, dos quais nós já quitamos 500, ainda temos um pouco mais de 100 milhões a serem pagos, ou seja, esse acréscimo da receita ainda não foi suficiente para equilibrar 100% as contas do município. O equilíbrio ele necessariamente se dará pela retomada da economia. A retomada da economia propiciará o ingresso de recursos maiores, tanto do ISS quanto do ICMS, para que nós possamos fazer o equilíbrio das receitas do município. As despesas, nós estamos necessariamente controlando as despesas por conta deste valor de restos a pagar que nós trouxemos de anos anteriores, estamos pagando, estamos mantendo os serviços básicos sem crise, sem grandes atropelos, temos problemas pontuais que estão sendo resolvidos pelas secretarias que têm essa responsabilidade, mas a situação ainda é muito preocupante. A expectativa de crescimento de 2,5% do PIB propiciaria um resultado muito melhor na arrecadação, porém, já foi revisto nós estamos já em cerca de 1,5%, a expectativa é que se ficar igual ao ano passado já está de bom tamanho. Isso daí pega diretamente o caixa do município. A não ingresso de receita não nos propiciará manter o equilíbrio financeiro do município no decorrer de 2019. Essa prestação de contas, né, e conversa com o pessoal de casa é muito importante. É extremamente importante para nós colocarmos isso para o cidadão de Campinas. O orçamento do município, as contas do município, guardadas as proporções, é uma da família. É exatamente igual a de uma família. Olha, se eu arrecado 4 bilhões, eu só posso gastar 4 bilhões. A partir do momento que eu não consigo manter essa arrecadação e a pressão pela prestação de serviços me faz gastar mais do que isso, eu fico devendo. Então, para eu dever, eu preciso trazer mais recursos para poder quitar. Então, a população de Campinas precisa entender essa questão. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando. Buscar mais recursos para pagar o que nós estamos devendo e não aumentar os gastos de tal maneira que comprometa a saúde do município e que nós tenhamos uma crise ou um colapso que literalmente pare a prestação de serviços. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, um bom dia a todos. E a gente fica por aqui, você fica acompanhando a nossa programação. TV Câmara, Campinas.